Olá, meus amigos. Vamos continuar o nosso assunto de comer ou não comer carne? Um assunto bem polêmico, né? Então, hoje nós vamos tratar de mais dois aspectos que estão considerados no livro A Questão Espiritual dos Animais. Aspectos ecológicos, olha, tem cada coisa, e aspectos doutrinários também que não são fáceis, né? Vamos ver mais alguma coisa então. Continuando. Aspectos ecológicos. Continuo com a orientação aí do meu genro e professor lá na Unesp de Jabuticabal, professor Aulos Carcioff. Então, Aulos me disse assim, olha, que os animais mais abundantes nos ecossistemas são vegetarianos. Por exemplo, vocês vejam nas savanas africanas, né? Aquele mundo de gazelas, de gnus, os animais que são em grande número, que são muito abundantes, de modo geral, eles são vegetarianos. E os carnívoros são em menor número. Por exemplo, leões, hienas, né, são em muito menor número do que os vegetarianos. Outra coisa interessante também que a gente pode ver nos aspectos ecológicos é que animais de grande porte, como é o caso de elefantes, de bois, hipopótamos, girafas, cavalos, de modo geral, os animais de grande porte são herbívoros. E por que será que os animais mais abundantes nos ecossistemas são vegetarianos e os animais de grande porte, de modo geral, são vegetarianos? Porque o planeta não aguentaria ter esses tipos de animais muito abundantes ou de grande porte se fossem todos carnívoros, né? Eles iam uns matar os outros e a gente não teria mais nada aí no planeta. Então, digamos assim, é um recurso que o próprio planeta usa para poder manter um certo equilíbrio entre animais que são consumidores primários e consumidores secundários, né? Conforme a gente já viu na aula anterior. Bem, vamos ver alguns aspectos ecológicos aqui. Por exemplo, olha, para a produção de 1 quilo de carne de frango, o Aulus, baseado em trabalhos lá que ele consulta, ele me disse que são necessários 5 quilos de milho e soja. De milho e soja, geralmente depende da espécie animal que é alimentada, né? A produção de 1 quilo de carne de boi precisa de 8 quilos de ração para o boi, não é? Então, disso tudo que a gente vai comer, dessa carne, do frango ou do boi, para cada 1 quilo de alimento para o boi, cada quilo aqui, né? Cada 1 quilo para o boi ou para o frango, para cada 1 quilo de alimento para o boi, o ser humano aproveita apenas 83 gramas de carne em sua mesa. É muito dispendioso para as fontes de energia do planeta sermos consumidores secundários. Porque assim, a gente, o boi, o frango, come o alimento vegetal. Tem lá os aminoácidos. Aí a gente come o frango, come o boi. De tudo isso que é do alimento que é dado para o frango e para o boi, e do que a gente vai comer deles, a gente aproveita muito pouco, né? Para cada quilo de ração que alimenta o boi ou o frango, a gente vai aproveitar apenas 83 gramas de carne na nossa mesa. E isso tudo é muito dispendioso em termos energéticos para o próprio planeta, né? Na criação de boi, ou melhor, a criação de boi é um fator primário de destruição de florestas tropicais, como é o caso da Amazônia, como é o caso da Mata Atlântica, e desertificação do subsaara africano, do oeste dos Estados Unidos e da Austrália. Já existem muitos trabalhos mostrando isso, porque 24% da área útil do planeta é ocupada por bois. Olha, eu fiquei assustada quando eu vi essa informação, né? De que 24% da área útil do planeta é ocupada por bois. Em todo lugar, né? Principalmente no oeste dos Estados Unidos, na Austrália, no Brasil, a criação de boi é extensiva. E eu acabei perguntando para as pessoas que trabalham nesse setor, e também eu vi literatura, a média de boi no Brasil, a média brasileira, um boi precisa de 1,5 hectare de pasto
para poder se alimentar. Olha, é muita extensão de pasto, de solo, para alimentar um boi, né? Então, no Brasil, estima-se que 40% da floresta amazônica virou pasto para o boi, mas a média brasileira é 1,5, 1,5 hectare, né? Tem regiões, por exemplo, como é o caso do Triângulo Mineiro, que chega até a 4 bois por hectare, 3 bois por hectare, porque são regiões assim muito especiais, né? Mas a média brasileira, de modo geral, é esse dado aí, 1,5 hectare por boi. No Brasil, nós temos hoje cerca de 200 milhões de pessoas, cada pessoa pesando em média 70 quilos. E temos mais pessoas no Brasil do que bois. Nós estimamos a cifra de 220 milhões de boi. Cada boi pesando em média 450 quilos, você veja bem, qual é o resultado disso? A maior parte da produção agrícola do Brasil, ou seja, 1/3 da área útil, é para alimentar bois, porcos e frangos. O mês passado não, uns 2 meses atrás, eu fiz uma turnê ali na região do Mato Grosso do Sul, fiz palestra ali em Dourados, Ponta Porã, Naviraí. Olha, eu fiquei assustada, porque entre uma cidade e outra, que tem 100 e poucos quilômetros, você viaja quilômetros e quilômetros e quilômetros, e você só vê plantação, monocultura, de milho, ou de soja, ou de cana. O cerrado daquela região, eu não vi 1 centímetro de cerrado lá, só monocultura. Né? Para quê? Para alimentar os 220 milhões de bois e mais frangos e porcos e tudo, para que a gente tenha esse tipo de alimentação. Ou seja, a maior parte da produção de grãos no Brasil, em outros lugares do mundo também, da produção agrícola de modo geral, né? É para alimentar bois, porcos e frangos, e não para alimentar seres humanos. Olha cada coisa do ponto de vista ecológico que nós temos que pensar, né? Então, eu já disse, olha, 24% da área útil do planeta é ocupada por bois, e 1,5 hectare é a média brasileira. O aproveitamento nutricional de grãos e cereais é muito superior ao que fornece um boi na mesma área, considerando-se ainda a possibilidade de 2 ou 3 safras por ano de vegetais combinados. Em outras palavras, essa informação resume o seguinte: se você pegar 1,5 hectare, que é a média brasileira, onde você cria um boi, né? E aí você plantar qualquer cereal ou qualquer tipo de vegetal, por exemplo, soja, milho, feijão, o que for, a conversão alimentar ela vai te dar um resultado melhor do que um boi te oferece. Então, do ponto de vista nutricional e considerando também o aspecto ecológico, vale mais você se alimentar de qualquer tipo de cereal criado na mesma área onde você criaria um boi, porque a conversão alimentar vai ser mais importante para você do que fosse fornecida por apenas um boi, né? Bom, esse trabalho que eu estou citando para vocês, ele mede o impacto ambiental da produção de carne, segundo dados da FAO. Para a produção de 1 quilo de carne, são necessários 15 mil litros de água, 14,5% de gases na atmosfera e que destroem a camada de ozônio são de origem animal, principalmente os bovinos, né? Não só pela flatulência via intestino, via porção final do intestino, mas também pelos gases emitidos pela erutação. Grande gasto de energia elétrica e combustíveis fósseis para criar toda essa condição aqui. Descarte de efluentes como sangue, fezes, urina, gorduras, hormônios, inseticidas, medicamentos também são agentes contaminantes do ambiente, né? Então, a produção de carne é uma coisa terrível para o ambiente. Produção de frangos e de bois e de suínos, do que for, esse trabalho está mostrando que realmente o impacto ambiental da produção de carne ele é altamente negativo.
Vamos para frente. O Wallace me diz o seguinte, olha, ainda considerando o impacto ambiental da produção de carne. A produção industrial de carne é uma das fontes mais importantes de poluição do meio ambiente, exigindo áreas gigantescas, né? Imagine que eu falei que para criar um boi no Brasil você precisa de 1,5 hectare, exigindo áreas gigantescas, consumindo enorme volume de recursos energéticos e naturais e onerando os cofres públicos, além de gerar bilhões de toneladas de resíduos tóxicos, sólidos, líquidos e gasosos que contaminam o solo, a água, o ar, plantas, animais e, consequentemente, as pessoas também, né? Então, o impacto ambiental da produção de carne, inegavelmente, ele é altamente negativo. Vamos aos aspectos doutrinários, são os últimos aspectos que nós vamos considerar nesse capítulo de comer ou não comer carne, né? Vamos à literatura espírita. André Luiz, em Missionários da Luz, capítulo 4. Aliás, é o mentor Alexandre que fala para André Luiz. Olha, quando eu li esse capítulo, eu recomendo a vocês que leiam, sabe? Eu fiquei em reflexão muito tempo. Olha o que diz Alexandre. Ele usa palavras duras. A nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, já teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos sem recorrer às indústrias da morte. Olha, pensa bem, né? Sem recorrer às indústrias da morte. No capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, somos verdugos cruéis. Então, a gente fica mesmo pensando, né? Meu Deus, se toda a literatura espírita ela é taxativa. Eu já mostrei para vocês nas primeiras aulas que os animais são seres espirituais em evolução, não é? Nós ainda recorremos às indústrias da morte para buscar suprimentos proteicos para o nosso organismo. Será possível que a nossa inteligência, que já descobriu tanta coisa, né? Já descobriu o bóson de Higgs, tem aviões supersônicos, já está indo para todos os lugares, foi à Lua há 50 anos. Se quisesse, já não teria encontrado outros recursos, né, de suprimentos proteicos que não nas indústrias da morte? É falta de vontade, né? É falta de... O indivíduo não quer... Toda mudança é difícil, né? Até a mudança para melhor. Então, o indivíduo acaba se acomodando e fica nisso. Mas vamos ver mais alguma coisa aí nos aspectos doutrinários. Ainda é Alexandre, em Missionários da Luz, no capítulo 4, que continua. Na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, olha, nós somos filhos endividados para com Deus e a natureza. Devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros para a nova era, em que os homens cultivarão o solo por amor e utilizar-se-ão dos animais com respeito, educação e entendimento. Olha que coisa bonita, né? Tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo como lar será também sagrado, ou considerado sagrado. Olha, no meu livro, eu não sei se continuo com essa expressão, nas primeiras edições eu coloquei assim, olha, eu confesso que eu ainda estou pensando qual é o significado dessa frase. Tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo como lar será também sagrado. Bom, eu vou contar uma história para vocês. Quando eu estava escrevendo esse livro, né, para lançar a primeira edição, o Aulus, esse meu genro, ele participava de um trabalho lá num grupo espírita de Campinas, a família dele mora em Campinas até hoje, e então ele ia todo sábado para lá porque eles se comprometeram durante não sei quantos sábados a comparecer para um trabalho de ectoplasmia em favor do tratamento de uma das companheiras lá que faziam parte do trabalho, ela tinha um problema muito grave de saúde. Então ele ia para lá. Quando ele voltava, ele sempre dizia assim, aí eu contava como foi o trabalho lá, Aulus. E ele sempre contava que no final do trabalho se manifestava um espírito mentor e conversava com eles, e às vezes dúvidas que eles tinham, tudo. Então, eu muito interessada, porque eu tinha muitas dúvidas, né?
Vocês viram quantas questões nós abordamos nesse livro. Então eu dizia assim, Aulos, se der chance, você pergunta alguma pergunta. Eu mandava sempre alguma perguntinha lá. Aí, até que chegou um dia, o Aulos veio do trabalho e disse assim, Dona Vínia, o espírito que se manifestou falou que a senhora tem mostrado o seu interesse, então, que se a senhora quiser agendar com o grupo um sábado, depois que terminar esse trabalho de ectoplasmia, a senhora vai lá, agendado, que virá um espírito chamado Álvaro, que é um líder de uma equipe que trabalha com animais no plano espiritual. E ele vem atender a senhora. Falei, é agora. Aí eu, Aulos e a Cristiana, sentamos, organizamos nada mais, nada menos do que 63 perguntas. E chegou o sábado, eu fui lá. Bom, perguntamos, aí foi gravado, a gente passou, escreveu, alguma coisa até no livro eu cito. Eu não posso divulgar todas as informações do Álvaro por um princípio doutrinário, né, que vocês se lembram que Kardec falou da universalidade da informação. Como essas informações eu tive de um indivíduo, eu precisaria ter meios de confirmar essas informações, mas eu tenho elas aí. Bom, então, passaram-se os anos, alguns anos, eu fui fazer uma palestra num centro espírita em São Carlos, e esse centro espírita convidou para um evento do dia todo ONGs protetoras de animais de toda a região. E a gente ficou o dia inteiro lá. Um fez palestra, outro fez reunião, fez oficina disso, oficina daquilo. Então, no final, depois de terminado o trabalho, o pessoal da Casa Espírita tinha organizado uma reunião mediúnica. E aí ficamos lá só o pessoal do centro, eu, o Aulos, mais alguns, e houve a comunicação mediúnica. Quem é que se manifesta? O irmão Álvaro. Eu fiquei assim, falei, meu Deus, né? Aí ele falou, deu algumas orientações e tal, então ele disse assim, olha, que ele ainda tinha alguns minutos, então se alguém quisesse fazer alguma pergunta, ele poderia atender. Eu imediatamente levantei a mão, fui a primeira, né? E eu então comentei com ele exatamente isso. Eu disse, irmão Álvaro, há muito tempo que eu venho lendo Missionários da Luz, de André Luiz, e tem lá essa frase que está citada, que tempos virão para a humanidade terrestre, em que o estábulo como lar será também sagrado. Eu não sei, eu acho que eu não captei ainda bem o significado dessa expressão. Eu gostaria que o senhor falasse sobre ela, me esclarecendo. Ele começou assim, olha, minha filha, Jesus não nasceu num estábulo cercado de animais? Será que a gente precisa de mais alguma coisa para entender o significado de que o estábulo é também sagrado? Olha, mas eu fiquei tão emocionado aquele dia, mas tão emocionado, disse, meu Deus, mas como a gente, né, tem dificuldade de associar o conhecimento cognitivo com o significado mais holístico da expressão, né? Eu falei, meu Deus, não é que o estábulo será sagrado. O ser humano é que no seu processo evolutivo, um dia vai reconhecer a sacralidade do estábulo, né? Ou seja, é no estábulo que nasce a vida, que tem os animais. Jesus nasceu ali cercado de animais, justamente para dar esse significado para nós, né? De que em todo lugar onde haja vida, existe o significado da sacralidade, né? Isso é muito bonito mesmo. Então, tempos virão para a humanidade em que o estábulo como lar será também considerado sagrado, porque sagrado ele já é, né? O ser humano é que vai chegar à condição de poder reconhecer a sacralidade do estábulo e de todo lugar onde a vida ela se manifesta, é uma coisa muito bonita. Nossa, eu fiquei muito emocionada com tudo isso. Mas recomendo para vocês a leitura desse capítulo 4 de Missionários da Luz, viu? É magnífico mesmo. Bom, vamos para frente. Emmanuel, no livro 50 anos depois, quem leu esse livro vai se lembrar. A Célia, ela tem uma desavença com o pai, ela é a protagonista do enredo, né, do drama. E ela se afasta de casa e ela se recolhe num mosteiro e ela fica transvestida de frade, de figura masculina, né, para se esconder. Bom, o pai, depois de muito tempo,
em que ele reconhece a separação da filha e tudo, ele quer reencontrá-la. Ele sai andando por aí até que ele chega nesse mosteiro. Mas ele não reconhece a Célia, porque ela está transvestida de frade, de figura masculina, né? E ele fica sentado ali fora e começa a prestar atenção como os animais são mansos, como a natureza é bonita, como as árvores são frondosas. E ele faz um comentário. Então ela responde assim: aqui amamos muito a terra. Nossas árvores frutíferas nunca são cortadas. Os cordeiros nos dão a lã preciosa. As cabras e as jumentas o leite nutritivo, mas não os deixamos matar nunca. Olha que lição, porque eles se valem domesticamente ali, né, do auxílio dos animais. Né? Então, eles se valem da lã dos carneiros, do leite das jumentas e das cabras, mas com respeito, com amor, não os deixamos matar nunca. Então, esse livro eu achei muito bonito, esse depoimento da Célia, porque ela está dizendo que é através desse amor que tem pela terra, pela natureza, pelos animais, é que eles conseguem essa vivência de harmonia, né? E a própria natureza responde também com esse esplendor, né? As árvores são frondosas, os animais são mansos, então é tudo muito bonito. Esse livro também é muito bonito. Em Cartas e Crônicas do Irmão X, capítulo 4, cujo título é Treino para a Morte, meu Deus do céu, ele dá um recado para a gente, o Irmão X, que é Humberto de Campos, né, como a gente sabe. Olha o que ele diz, palavras duras também. O lombo de porco ou bife de vitela não nos situa muito longe dos nossos antepassados, os tamoios os caiapós, que devoravam uns aos outros. Comece a renovação dos seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. Olha, o irmão X também ele é muito cuidadoso, porque ele não diz assim, olha, vocês não estão vendo tudo isso, tem que parar hoje. Não. Ele está dizendo que as coisas têm que ser gradativas. Olha, comece a renovação pelo prato de cada dia, diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. Aliás, vocês sabiam que segunda-feira é o Dia Mundial do Vegetarianismo? É o dia que as pessoas que estão tentando deixar de comer carne começam pela segunda-feira, porque existe uma vibração mundial em favor de poupar a vida dos animais, viu? Então, segunda-feira é o começo aqui desse recado do irmão X, né? E ele continua. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição, ou seja, depois da nossa morte, né? Depois da nossa passagem. Bom, vamos ver quem mais temos por aí. Então, André Luiz, eu me lembro, eu não sei localizar para vocês exatamente onde, mas nas obras de André Luiz eu já vi isso. Ele diz assim, que nos matadouros amontoam-se espíritos de baixa condição evolutiva para usufruírem o fluido vital que emana dos animais abatidos. Olha que coisa horrível, né? Então eu fiquei pensando, nós que comemos carne, estamos na mesma condição do que é tratada no terceiro livro do Velho Testamento, que é o Levítico, né? O Levítico, vocês podem pegar, chega em casa e ver lá o Velho Testamento, ele é todo cheio de regras, de regulamentação de sacrifícios e holocaustos dos animais em louvor a divindades. Olha que coisa. Vocês podem ver lá, então é assim, o indivíduo quando ele fez um pecadinho, fez alguma coisa, aí ele vai lá, está escrito lá, você sacrifica uma pomba. Se você fez uma atitude já mais grave um pouco, então tem que ser um carneiro. Agora, se foi um pecadão, né, uma coisa muito séria, tem que ser então um garrote inteiro, não castrado. E por que não castrado inteiro? Por causa da quantidade de fluido vital. É o animal que tem mais vitalidade, né? Só um minutinho aqui, peraí. Alô? Sim. Boa tarde. Sei. Ah, sim, claro.
Sim. Atende? Não, não, eu sou veterinária. Eu sou veterinária. Ah, tá bom então. Um abraço, viu? Pois não, um abraço. Bom, então, continuando. No Velho Testamento, o terceiro livro Levítico, ele regulamenta sacrifícios e holocaustos em favor de divindades. Então, a gente pode ver lá que quando o indivíduo faz uma atitude inadequada, mas sem grande gravidade, recomenda-se que ele sacrifique uma pomba, né? Se já é uma coisa mais grave, um carneiro, e se é uma coisa muito mais grave, então tem que ser um garrote inteiro, não castrado, porque ele tem mais vitalidade, mais fluido vital, né? E recomenda-se, inclusive, nesse Levítico, que o sangue desses animais seja jogado nos altares. Você imagina bem, se isso é em louvor à divindade, que qualidade de espírito é que está regendo esses sacrifícios holocaustos, né? E ele está precisando exatamente que se sacrifique os animais para que ele possa usufruir o fluido vital que emana desses animais. É a mesma coisa que nós estamos vendo aqui, que André Luiz diz que nos matadouros amontoam-se espíritos de baixa condição evolutiva para terem o benefício do fluido vital dos animais abatidos, né? Que coisa horrível. Então eu posso dizer que hoje o Senhor que determina esse sacrifício holocaustos, esse Senhor somos nós, né? Continuamos alimentando o mesmo processo que está descrito no Levítico, ainda nos matadouros, onde se amontou espíritos de baixa condição evolutiva. Isso tudo é muito triste, né? Aliás, se não me engano, foi Paul McCartney que disse que se os matadouros fossem de parede de vidro e as pessoas vissem o que se passa lá dentro, ninguém mais comeria carne, né? Porque é um ambiente mesmo terrível. Bem, continuando então, vamos ver o que temos por aí ainda. Emmanuel Consolador, questão 129. Ah, esse recado de Emmanuel é muito bonito. Tem a pergunta lá nessa questão. É um erro alimentar-se o homem com a carne dos animais? Vocês se lembram, na aula 10, eu comecei a aula com uma questão do Livro dos Espíritos, exatamente com essa pergunta, né? Olha a resposta de Emmanuel. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade de matadouros e frigoríficos, né? Então, ele está dizendo que tudo aquilo que eu disse lá e que o Aulus passou para mim, de que os aminoácidos que nós precisamos para formar as proteínas, as vitaminas, os elementos minerais, estão todos nos vegetais, né? É uma opção que nós temos, ainda mais em país tropical, que tem a oferta de alimento que nós temos, né? Porque eu sempre digo, se a gente morasse no Polo Norte, fosse esquimó, o que a gente ia comer? Os coitados dos bichos que tem lá, né? Foca e outras coisas, mas no país tropical que nós temos, a oferta de alimento é muito, muito, muito variada, né? Nós temos muitas opções, com certeza. Bom, continuando Emmanuel ainda nessa questão, ele diz assim: temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e harmonia coletiva, da qual tantos operários fabricam seu pão cotidiano. Suas peças, né, ele está falando dessa máquina econômica, não podem ser destruídas de um dia para outro, sem perigos graves. Você lembra do irmão X aí atrás? Que ele falava que para a gente parar de consumir carne gradativamente, Emmanuel está falando da mesma coisa. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos delicadamente pelo advento dos tempos novos, pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sanguinolentos dos seus irmãos inferiores. Nossa, que expressões duras, né? Tanto Emmanuel quanto o irmão Alexandre, missionários da luz, quanto André Luiz,
eles estão usando mesmo expressões bem pesadas, né? Então, eu volto àquele primeiro slide da questão 723, né? Que Kardec pergunta: alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? Na vossa constituição física, a carne nutre a carne. Então, para a gente harmonizar essa questão com a anterior, vou mostrar para vocês, que é de Emmanuel, né, na questão 129, basta que a gente substitua essa expressão a carne nutre a carne por a matéria nutre a matéria. Pronto, né? Está resolvida, as duas ficam com o mesmo, exatamente com o mesmo significado. Bom, e volto àquela seguinte, que é 720A, há privações voluntárias que são meritórias? Sim, a privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem matéria e eleva a sua alma, né? Então, depois da 10ª aula, da 11ª, que eu acabo agora, finalizando, eu deixo esse recado de que as coisas não são explosivas, não é de um dia para outro que a humanidade inteira vai parar de comer carne. Essa opção é pessoal, independente de cada um que vai considerar o seu momento, e quando considerar o seu momento, se assim o desejar, a parada de alimentação carnívora e assumir a vegetariana tem que ser feita de maneira gradativa, não é? Vamos lembrar do irmão X e lembrar também de Emmanuel, porque até toda essa máquina econômica, que tem milhares de pessoas que vivem disso, né? Não podem ser, essa máquina não pode ser desarticulada de um momento para o outro. Esse é um trabalho pessoal, intransferível, à medida que o indivíduo vai se conscientizando de tudo isso que nós temos falado aí nas aulas anteriores, né? Rudolf Steiner, em um dos seus livros, ele tem um comentário sobre a deixar de comer carne. Ele diz o seguinte, que para acontecer isso, é necessário que o indivíduo tenha uma proposta espiritual, ele esteja convencido de que isso é uma coisa boa para ele, e para o corpo dele, para a elevação espiritual dele, poupando a vida e o sofrimento dos animais. Se não tiver essa conotação de uma proposta espiritual, e ele por algum motivo deixar de comer carne de repente, o corpo dele vai sofrer, né? Então tem que ser uma coisa bem harmoniosa, uma coisa bem pensada, e cada indivíduo ver mesmo, saber que é o seu momento, sem pressa, sem atribulação e sem fazer proselitismo, né? O que a gente está colocando aqui são os dados que nós temos, para que a gente vá aos poucos divulgando a informação, cada um depois vai metabolizar a informação e vai chegar à conclusão, à escolha que quiser, né? Porque a escolha é pessoal e intransferível de cada um. Meus amigos, então, depois dessa 11ª aula, em que nós terminamos o assunto de comer ou não comer a carne dos animais, eu deixo um grande abraço a todos e até a próxima, viu? Tchau.